boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Olha, estamos começando mais um programa É Por Aí. No programa É Por Aí de hoje a gente traz mais um convidado, que estão entre esses convidados que a gente seleciona para o programa, que são pessoas que têm virtudes em suas ações, em suas atitudes, no decorrer da sua vida. São pessoas que têm as virtudes humanas no que elas fazem no seu dia a dia. E entre essas pessoas, o nosso convidado de hoje é o professor, jornalista. Eu estou falando de Geraldo dos Santos Queiroz, Geraldo Queiroz, que é um homem, eu diria assim, ele é unanimidade em Natal, e por que não dizer no Rio Grande do Norte, em todo o seu histórico de vida de jornalista, de professor de jornalismo, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e por onde passou sempre deixou amizades. E é por isso que hoje a gente está destacando a presença de Geraldo Queiroz aqui no nosso programa, não somente por trazer Geraldo aqui para conversar com a gente, professor Geraldo, mas porque ele estará autografando amanhã, a partir das 19 horas, no espaço Chiriboga, do fotógrafo Chiriboga, lá no Midway Mall, no quarto piso do Midway Mall, o seu novo livro. Professor, dá licença, deixa eu pegar aqui, antes de eu lhe dar as boas-vindas, o seu novo livro, que chama-se Passagens. Geraldo Queiroz, o livro Passagens. E será autografado amanhã à noite. É uma edição da editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito bem-vindo, muito boa tarde. É uma satisfação recebê-lo no programa É Por Aí e aqui na TV Metropolitana, professor. Muito obrigado, Cassiane. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você. E também transmitindo algumas informações para o seu público, para o público da TV Metropolitana. Professor Geraldo, vamos começar do começo, né? Começar do começo falando, vamos pegar a história daqui para trás. Então vamos começar falando deste livro. Quem for à sessão de autógrafos, à noite de autógrafos, ao lançamento do livro Passagens, amanhã, 19 horas, lá no Midway Mall, adquirindo o livro, o que é que vai encontrar dentro do livro? Primeiro, uma pequena correção. É a partir de 18 horas. 18, não é 19? Não. Nós realmente acertamos a partir de 18 horas, porque até pelo fato de 10 horas, e a gente crê que está tudo terminado. Porque concluído por conta do horário do encerramento, né? E eu diria, primeiro, que é um prazer receber os amigos, e receber os interessados exatamente em livros memorialísticos, que esse é um livro de memória, é um livro realmente de coisas vividas, acontecidas, e consequentemente a gente tem o prazer de transmitir essas informações. E eu vou colocar aqui um pouco, Cassiano, para você e para os seus ouvintes, mais ou menos como é que se estrutura o livro. O livro, o nome é Passagens, e ele tem duas subdivisões, certo? A primeira que eu chamei de Lições que Ficam, e tratam exatamente, eles se concentram mais em pessoas que ao longo da minha vida foram fundamentais nas aprendizagens que eu tive a oportunidade de ter, certo? Por exemplo, meu pai. Certo. Por exemplo, Djalma Maranhão. Por exemplo, Dr. Onofre Lopes, Dr. Otto Guerra, Dr. Raimundo Nonato Fernandes, certo? E muitos outros, inclusive algumas pessoas até de fora do estado, tipo Ariano Suassuna, Raquel de Queiroz, Celso Furtado e tantos outros. Influenciaram um pouquinho no que Geraldo Queiroz é hoje. Exatamente. E face a isso, face às lições que eu aprendi ao longo de toda a vida e que me guiaram exatamente naquilo que realmente eu pude enxergar no mundo, eu pude realmente construir. Então realmente eu faço, até este livro foi pensado em função de um reconhecimento desse legado, o que é importante. Então está a primeira divisão, que depois a gente pode voltar ao tema e consequentemente dar mais detalhes. E o segundo é uma reunião de discursos que também naquelas instituições pelas quais eu passei, tive a oportunidade de exercer
profissionalmente, ou funções que realmente... Mas é um foram homem muito estabelecidas. organizado, né? Guardou boa Guardei, parte dos discursos. guardei esse discurso e, consequentemente, eu coloco, porque são 22 textos, 22, 11 fazem parte desse primeiro assunto, grande assunto, que realmente são as lições que ficam. E o segundo, exatamente, eu chamei de falas e ditos. Falas e ditos. Falas e ditos. Então, são 7 discursos, que um Conselho Federal de Estadual da Educação, quando nós assumimos, Instituto Histórico, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao assumir, ao repassar o cargo de reitor, e também em uma solenidade de colação de grau. Uma outra, depois de eu concluir a Faculdade de Jornalismo, depois de eu concluir o mandato de reitor da universidade, eu também fui da UNP, da Universidade de Potiguar. E nesta universidade eu fui honrado com um convite para ser paranimf da turma, de uma turma de jornalismo. E aí realmente um discurso que eu fiz em homenagem a essa turma também está publicado lá, certo? Muito bom. Bem, e para finalizar, e até dentro de uma coisa muito, como o livro se trata de memórias, certo? E todos esses textos eles se relacionam com memórias, eu completo esta segunda parte com 4 prefácios de livro e orelhas, também para livros relacionados com memória. Um livro de Tarcísio Gugel, um de Perila Martini, um da professora Maria Lúcia Oliveira, Maria de Lourdes Oliveira, da UFRN, Departamento de Letras, e da professora Severina Dantas, que era mãe de Olavo Medeiros Filho, certo? Bem, e não fechando, mas integrando esse elenco de informações, eu consegui, dentro de um critério que realmente eu já tinha cansado de procurar, porque um texto meu muito antigo, ainda como estudante de jornalismo. Como estudante de jornalismo. Aí a gente está falando da Faculdade Eloy de Souza. Pois é, exatamente, como estudante da Faculdade de Jornalismo, da primeira turma. Da Faculdade Eloy de Souza. Isso nos idos de 1960. Fundação José Augusto. Fundação José Augusto. Nos idos de 1965, eu tinha feito uma entrevista com um poeta mendigo em Caicó, ainda como estudante. E este trabalho, ele tinha sido publicado no jornal A Ordem, quando eu trabalhava, e também em um jornal de Caicó. Mas eu não consegui, nos arquivos dos jornais, eu não consegui esta primeira entrevista que eu fiz. E, coincidentemente, depois de 50 anos, eu recebi, conversando em um domingo, que geralmente a família se reúne... Professor, pode botar o telefone aqui em cima da mesa. Depois de 50 anos, que eu realmente foi publicado esse material, eu estava conversando em família, em um domingo, que sempre a gente se reúne, e eu tenho uma irmã que gosta muito de arquivar coisas. E um dia ela me chega com o original deste trabalho. Ela tinha guardado o que você não guardou. Ela tinha guardado o que eu achava que ia encontrar nos jornais. E, consequentemente, completa essa entrevista, porque realmente eu nunca vi neste mendigo tanta criatividade e tanta disposição de viver, apesar de tudo que ele sofria, porque ele era cego, etc. Você está falando aí, eu estou formando uma imagem na minha cabeça aqui que ela não bate muito com a foto da capa, que eu vou lhe perguntar de quem é essa foto e como é a foto. Depois eu digo a imagem que eu estou formando nas informações que você está me passando. Bem, esta foto, inclusive, é uma foto minha. E sua? Você é o autor da foto? Olha a foto. Muito boa. Como jornalista, a gente também aprendeu fotografia e foi uma coisa que sempre eu gostei. E todas as fotografias do livro, quando eu levei para a editora universitária, eu levei várias fotos, inclusive até de momentos que realmente eu tinha passado. Mas o artista que desenhou e que diagramou o livro, que é um excelente artista, exatamente Rafael, que trabalha na... Capa do livro. Eu pego uma colinha aqui. Rafael Sordi. Rafael
Campos. Rafael Soar de Campos. Soar de Campos. Ele é de São Paulo, mas trabalha aqui na editora da Universidade. É um excelente artista. É um excelente, realmente, pessoa que realmente lida com artes gráficas. E ele, quando eu levei todas as fotografias, ele escolheu o tema da água, inclusive por conta dessa fotografia da travessia. Da travessia, passagens. Aí ele como eu tinha escolhido passagens, ele relacionou exatamente a fotografia com a travessia que exatamente ela expressa. Está perfeita essa travessia, mas a travessia que eu imaginei assim, são os inputs, são as informações que foram chegando ao seu cérebro, à sua mente, para lhe formar e lhe transformar, e o que saiu dessas informações. Interessante também. Ô Cassiano, inclusive até vou lhe dizer o seguinte, você tocou num problema, você foi... Mas você foi objetivamente a uma... O que formou seu pensamento. Você foi objetivamente ao tema do livro, aos temas do livro, e até certo ponto foi um pouco mais além. Porque exatamente esta fotografia se completa com outra, que exatamente eu coloco nas referências que realmente eu usei para o livro. Que ela se completa. Então eu até parabenizo você está entrando e o que está saindo, pela lucidez de ter visto a fotografia. Então, ele achou que seria interessante usar essa fotografia e todas as outras, porque como todas elas tinham sido feitas por mim, ele achou que realmente elas estavam bem de acordo com o conteúdo do livro. Então, certamente, o conteúdo do livro está uma coisa muito boa de se ler, né? Espero que realmente o leitor ache assim e realmente foi esse o objetivo nosso quando nós fizemos o livro. Se a gente considerar que livros são filhos, esse, na parte literária, é o filho número... 3. São 3 é o terceiro. É o terceiro livro. O primeiro livro. O primeiro livro foi Geringonça do Nordeste, a Fada Proibida do Povo, que realmente foi o resultado de uma dissertação de mestrado, que eu apresentei ao programa de pós-graduação em Educação em 1988, certo? E a partir daí nós fizemos a primeira publicação. Em 89, 20 anos depois, saiu a segunda edição. A primeira foi por Clima. Já em 2009. Já em 2009. Clima, do grande Carlos Lima. Do grande Carlos Lima. Inclusive está sendo objeto de estudo para o quarto livro. Por solicitação da Offset Gráfica, de junho, que é sobrinho dele. Então, o primeiro foi Geringonça do Nordeste, a Fada Proibida do Povo, e eu vou até me permitir fazer um pouco o histórico desse livro. Pode fazer, tranquilo. Este livro, eu gosto muito de relembrar o passado, de relembrar coisas antigas. Isso é importante, eu acho que, porque todo futuro, Cassiano... É o memorialismo que está nos seus livros. Todo futuro você constrói com muito mais segurança e muito mais firmeza se você se fundamenta no passado, até para avaliar e corrigir erros que ao longo dos anos foram cometidos. E eu acho que o futuro é muito mais sólido se você analisa o passado para tomar decisões. Leve em consideração, certo? Tanto o presente quanto o futuro. Então, coincidentemente, quando eu estava fazendo mestrado, eu encontrei nos arquivos públicos do Estado um livro preparado, livro realmente concluído, do professor Clementino Câmara, sobre termos regionais nordestinos, que ele chamava de Eu não conheço esse livro, mas muito interessante. Ele chamava de Geringonça do Nordeste. Este livro, ele tinha sido proposto ao governo do Estado para publicar, mas não chegou a ser publicado e, consequentemente, eu o encontrei 50 anos depois dessa proposição que ele fez ao governo do Estado. Me pareceu, quando eu peguei todo o processo, eu encontrei o processo. O processo onde dentro estava todo o manuscrito do livro, certo? Quando eu peguei o processo... Uma peça raríssima, né? Um processo raríssimo. E quando eu peguei o processo, eu verifiquei uma data que para mim foi fundamental para um estudo e para realmente verificar o que é que tinha ocorrido, se de fato, por que é que o livro tinha sido
depois de 50 anos encontrado sem ter sido publicado. O ano era de 1937. 37. Quando foi proposto ao governo do Estado. 37 foi exatamente quando foi implantado no país a ditadura do Estado Novo. A ditadura getulista. Exatamente da época de Getúlio Vargas. É. Então, o que é que eu supus? Este livro deve ter acontecido algum indício movimento dentro de governo que dissesse para. Não, exatamente. Algum indício de censura do livro. É provável. E fui pesquisar, estudei analisei 2 jornais de Natal. A Ordem, que exatamente representava a Igreja Católica, que estava presente no livro de Clementino Câmara, porque o diretor do Departamento de Educação, a quem cabia julgar o livro, era Monsenhor, era o cônego, Amâncio Ramalho, e pesquisei exatamente a República, todos os exemplares de 1937, que era exatamente o representante do Estado, que representava os dois, a Igreja e o Estado estavam ali, o jornal A República, a Igreja e o poder estatal estava lá, estavam lá todos os dois. Então realmente eu analisei, e de fato o livro, a dissertação do mestrado foi muito bem aceita, foi realmente, nós tiramos a nota máxima, e houve inclusive proposição para publicar, e nós publicamos. Aí eu publiquei com o título, realmente o título da dissertação não era esse, mas eu publiquei com o título Geringonça do Nordeste, o título de professor Clementino Câmara, para manter a origem, para manter o original dele, e a fala proibida do povo. A fala proibida do povo. Porque é uma referência exatamente, porque ao que aconteceu realmente. Eram termos regionais, e que exatamente os termos regionais, muitos deles foram considerados chulos, foram considerados impróprios naquele momento de ditadura que a gente vivia. Então, consequentemente, é um livro que realmente já tem mais de 20 anos de feito, e em 2009 a Universidade Federal do Rio Grande do Norte publicou a segunda edição dele. Deixa eu fazer uma pergunta, esse livro, quem quiser encontrar, ainda encontra? Será que ainda tem na cooperativa da universidade? Na cooperativa da universidade você encontra ainda, e também eu acho que na cooperativa e na própria editora universitária também. Na própria editora universitária. Então quem tem interesse em pesquisar sobre a Geringonça do Nordeste. A Fala Proibida do Povo. Fala Proibida do Povo. E geralmente é um livro muito, muito bom, e realmente dá muito direcionamento para o pessoal que trabalha com história, que é realmente aluno de história, de pós-graduação em história. Comunicação, comunicação é muito importante. E quem analisa as questões de poder e comunicação, literatura e poder, censura. Literatura é importante, é o pessoal de letras também. Muito interessante fazer isso. Bem, o livro, inclusive, nós publicamos, fazendo parte do livro, o dicionário que ele levantou, porque ele levantou 4 mil termos. 4 mil termos. Foi pioneiro no Rio Grande do Norte em termos de estudo de vocabulário regional. Que interessante, muito bacana. Como ele era, consta no livro? Consta do livro. Consta também no livro. Esse vocabulário, né? Muito interessante. Bem, então esse foi o primeiro livro. O segundo livro? O segundo foi o Memória da Faculdade de Jornalismo de Souza. Mas vamos conversar sobre o segundo livro, que é uma história muito interessante e que está reportada de maneira brilhante naquele livro, no segundo bloco do programa. Vamos ao intervalo comercial e já voltamos para continuar essa conversa bastante informativa e muito boa com o professor jornalista Geraldo dos Santos Queiroz, que amanhã, a partir das 18 horas, no espaço Fernando Chiriboga, lá no 4º piso do Midway Mall, estará recebendo os amigos e os curiosos para autografar o livro Passagem. Você chamou a atenção? Não, porque é 5º piso. Quinto piso, né? Lá onde eu errei o horário, errei o piso. Não, mas isso daí é quinto piso do Midway Mall, espaço Fernando Chiriboga, professor Geraldo Queiroz, jornalista Geraldo Queiroz, autografando o livro Passagens, como ele falou aqui agora. E daqui a pouquinho nós voltamos para continuar essa conversa que está muito boa, mas já falando de um outro livro sobre a história da faculdade Eloy de Souza, onde começou o curso e onde começou a formação superior de jornalistas no Rio Grande do Norte. Aguarde um instante só e já voltamos.
quarto, vai lá. Ô, Bia. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Que tal aproveitar a moda com estilo? Na Exclusiva Acessórios tem um mundo de variedades para você. Bolsas, bijuterias e muitos acessórios. Além de uma grande variedade de maquiagens das melhores marcas. Exclusiva Acessórios, estilo e elegância para você. Vem pra Exclusiva, vem! Avenida Rio Branco, 525, Cidade Alta, em frente ao Banco do Brasil. A Natal Rigol abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância. Voltamos ao programa É Por Aí, continuamos a boa conversa bastante informativa e muito interessante aqui com o jornalista Geraldo Queiroz, que estará autografando amanhã o livro Passagens, lá no 5º piso, acertei agora, do Midway Mall, no Espaço Fernando Chiriboga, a partir das 18 horas. Olha, o livro é muito interessante, o livro tem aí duas partes, passagens. A primeira parte, todas as referências que Geraldo tem na vida dele, que acha, na sua avaliação, na sua reflexão, que contribuíram para que ele pudesse ter a atuação profissional e a atuação na vida que ele tem. E a segunda parte do livro já é exatamente mostrando alguns feitos, algumas realizações em termos de comunicação que ele praticou, como uma entrevista do tempo que era estudante de jornalismo, até discursos que ele proferiu em algumas situações de cargos que ele ocupou ao longo da vida. No bloco anterior nós deixamos para tratar neste bloco agora do segundo livro do professor Geraldo Queiroz, que é um livro sobre a história, um livro memorialista também, sobre a história da Faculdade Eloy de Souza. Como é que era esse livro? Como é que é esse livro? Desculpa. Bem, Cassiano, o livro ele foi organizado por mim com a participação de mais 3 pessoas que participaram da Faculdade de Jornalismo. Primeiro, a aluna, na época, aluna da Faculdade de Jornalismo, Rejane Lordão Monteiro, que ela... Rejane Lordão Monteiro. Ela depois fez biblioteconomia e chegou a ser diretora da Biblioteca Zila Mamed na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Depois o professor Nicolau Frederico de Souza, grande jornalista, muito organizado, era bacana. Terminou o curso em Brasília, e quando ele veio para Natal, eu era diretor da faculdade, e ele se engajou na faculdade como professor ao nosso convite, certo? Participou lá como professor da faculdade,
E como tinha muito interesse e teve muita participação na faculdade, ele também participou da organização do livro. E o professor Tarcísio Gugel, que foi aluno também da faculdade, foi da última turma, que realmente terminou, não, Você iniciou. foi da primeira turma, ele foi da última. Eu fui da primeira turma e Tarcísio foi da última turma que entrou na faculdade, na época que ainda era faculdade. Depois já concluiu na Universidade na Federal, que a Universidade Federal assumiu, né? Exatamente. Então ele concluiu lá, depois fez concurso, passou e como professor. O termo não é assumir, não. Tem outro termo agora que eu esqueci, mas... Agregou. Agregou. Exatamente. Agregou a Faculdade Eloy de Souza e transformou no curso de comunicação com habilitação em jornalismo, exatamente. Comunicação social com habilitação em jornalismo. É muito interessante, alguém me falou, eu não lembro direito quem foi, sobre a história de como é que surgiu a ideia de produzir este livro, de se elaborar este livro. É verdade que ele começou pela internet? Começou pela internet, porque exatamente eu comecei a publicar. Como eu tinha um arquivo, eu realmente gosto muito de guardar coisas antigas, certo? Principalmente impressos, certo? Textos, jornal. Gosto realmente. Jornal, livro, documento, plaquete. E eu tinha muita coisa sobre a faculdade de jornalismo, e inclusive discursos de formatura, certo? Aula da saudade, convites. Mas eu comecei a publicar alguns textos que eu já tinha produzido, inclusive... A publicar onde? No Facebook. No Facebook? Quem quiser acompanhar seu Facebook, como é o nome que está lá? Basta colocar Memórias Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, que vem com certeza. Que com certeza chega. Vem, mas também tem o seu perfil pessoal lá. Tem. Não, o meu perfil é Geraldo S. Queiroz. Geraldo S. Queiroz. S. Queiroz, S de Santos. S de Santos Queiroz. Geraldo S. Queiroz. Com certeza vai encontrar. Então esse livro, antes da publicação no Facebook, houve algo que realmente deflagrou todo um processo de interesse de publicação de algo sobre a Faculdade de Jornalismo. É porque eu fui convidado, a data é que realmente não me ocorre agora, mas fui convidado, logo depois de eu deixar a Faculdade de Jornalismo, aliás, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a reitoria, eu fui convidado pela Intercom para apresentar um trabalho em um congresso que houve aqui, da Intercom. A Intercom é a Sociedade Brasileira de Comunicação, que realiza um congresso científico de comunicação. Anualmente realiza um congresso em várias cidades do país. E nesse período, nesse ano, eles fizeram aqui um congresso, se eu não me engano, o 14º Congresso de Comunicação, de Ciência da Comunicação, e nos convidaram. Quem me convidou foi até uma pessoa que você deve conhecer muito, e faleceu agora há pouco tempo, há menos de um ano. É o professor Zé Marques de Mello. Tem vários livros publicados. Com certeza. Produzia muita coisa boa, né? Muito qualidade, muito sério. Então o Zé Marques contribuiu muito para a informação. Para fazer um trabalho, apresentar neste congresso um histórico sobre a Faculdade de Jornalismo, já que a faculdade tinha originado o curso de comunicação da UFRN. E eu apresentei esse trabalho. E achei que o trabalho não deveria terminar aí. Eu tinha realmente, como eu tinha muita coisa guardada, utilizei para realizar esse trabalho. Eu achei, então, inclusive já tinha sido publicado em 2 revistas, uma revista do Departamento de Educação da UFRN e outra do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Então eu achei que deveria realmente fazer um chamamento às pessoas que tinham passado pela faculdade para me mandar outros documentos. E aí comecei a mandarem documentos ou testemunhar. Exatamente. Aí comecei a publicar esses textos, que eu já tinha esse primeiro texto e outros, comecei a publicar, e eu comecei a receber convites de formatura, jornais impressos lá do tempo da faculdade da época, fotografias praticamente de todas as turmas, certo? Eu tinha muito. Então realmente você vê a utilidade das redes sociais. Ela é muito grande, desde que você saiba usar e tenha parcimônia no uso da rede social. Eu costumo dizer que a excelência da faca está em cortar. Se ela vai cortar
para o bem ou para o mal, depende do uso que as pessoas fazem dele. A internet é fantástico, um instrumento, ferramenta de comunicação. Agora, quem faz o uso é que pode escolher para fazer para o bem ou não tanto assim para o bem. Mas é uma coisa fantástica. E foi na internet que surgiu a ideia de fazer o livro? Não, a partir da publicação, exatamente como quando eu comecei a receber e juntando com o meu material, que eu tinha realmente muita coisa mesmo, e com o que eu consegui captar, certo? Inclusive captei praticamente toda a legislação que originou o curso, me veio através da internet. Que coisa interessante, muito certo? Bom. Ou seja, um resgate fantástico de um momento histórico importante para o jornalismo do Rio Grande do Norte. E, Cassiano, o mais importante foi exatamente um resgate com a participação efetiva de pessoas que tinham participado dela e até pessoas que realmente curiosas, que apesar de não terem participado, realmente se dispuseram a colaborar conosco. Porque veja o seguinte, aí voltando... E até pessoas, eu acho que tem alguma coisa lá, eu não lembro, Jorge Batista, até familiares de Jorge Batista. Teve um filho de Jorge Batista, Jorge, para que o leitor, o telespectador saiba, Jorge foi um professor nosso, foi aluno, inicialmente aluno que veio de Minas Gerais, pelo fato de ter sido punido lá naquela época da Revolução, tal. Mudou de ares, saiu de lá para cá. Ele tinha sido presidente do Diretório Acadêmico da Universidade Federal de Minas Gerais e teve que vir para o Rio Grande do Norte exatamente para se livrar das perseguições que sofria em Minas Gerais. E aqui a Faculdade de Jornalismo o aceitou, porque exatamente reconheceu nele uma pessoa que tinha todo um mérito para desenvolver seus estudos e concluir aqui. E nós o aceitamos. Depois que ele concluiu o curso, ele terminou, ele desempenhou jornalismo aqui no Rio Grande do Norte e fez concurso para a universidade. Chegou a ser professor. Na Universidade Federal. Aí saiu para fazer mestrado em Campinas. E de uma forma assim, lastimável, exatamente, ele com a família, toda a família trágica, sofreu um acidente e ele faleceu juntamente com a esposa e com um filho, certo? Se eu não me engano, o filho mais velho. E ficou exatamente um dos filhos, o único que se salvou, que também estava no acidente, mas se salvou, que eu tive a honra de conhecê-lo quando a gente estava exatamente nesta luta para a montagem do livro. Aí conheceu o filho de Jorge, exatamente, que evidentemente deve ter contribuído com alguma coisa. Com certeza, colaborou com muita coisa, muito documento de Jorge, certo? Muita fotografia bacana. Que a gente... É um resgate da história que só foi possível com a internet. Sem a internet não seria possível. E um resgate vivo. Certo? Então eu acho, voltando ao problema da internet e do uso das redes sociais, eu acho que a gente tem que, no uso das redes sociais, a gente tem que ter uma coisa muito importante para nos guiar. É a importância e a necessidade de, entre as pessoas, haver diálogo. Isso é de fundamental importância. Diálogo é que constrói o mundo. E a gente tem que fazer isso até para minimizar os arroubos de intolerância que tem ocorrido hoje. Que vez ou outra acontece e às vezes as pessoas exacerbam-se nas suas emoções. Professor, vamos falar um pouquinho mais sobre esse negócio da internet? Eu gostei desse. Com certeza. Você acredita que a internet de hoje é mais... Ela provoca mais problemas ou ela pode sim ser utilizada como uma grande solução de comunicação do mundo? Não me responda agora não, vamos a mais um intervalo comercial do programa e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar essa conversa que está bastante inteligente e informativa. Não é um elogio que eu já estou fazendo de corpo presente ao entrevistado, o nosso colega jornalista, professor Geraldo Queiroz, que amanhã, a partir das 18 horas, no 5º piso do Midway Mall, aquele shopping que tem aqui na Bernardo Vieira, aqui em Natal, ele vai estar autografando o livro para os seus amigos familiares e para quem tem interesse em conhecer um pouco da memória da história do Rio Grande do Norte também, o livro Passagens. Aguarde um instante só e já voltamos.
Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Seu bichinho de estimação merece o melhor. Pet Shop Clínica Veterinária, medicamentos, acessórios e produtos em geral. Venha para Freitas Rações. Tudo o que você precisa em um só lugar. Avenida Tomás Landim, 2800, Zona Norte de Natal. WhatsApp 84 98863 1635, @Freitas Rações. Voltamos ao programa É Por Aí. Nós estamos aqui numa conversa muito boa, que prolonga-se também no intervalo do programa, com o professor Geraldo Queiroz, jornalista da primeira turma da Faculdade Eloy de Souza, e que, quando a faculdade agregou o curso de jornalismo e virou o curso de comunicação social com habilitação em jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor Geraldo Queiroz foi inclusive reitor da universidade. Olha, caiu o cenário do programa e voltou, foi, diretor? Alisson William. Olha aí, voltamos com o cenário agora do programa. E o professor Geraldo vai estar autografando amanhã o livro Passagens, lá no 5º piso do Midway Mall, lá no Espaço Fernando Chiriboga, a partir das 18 horas. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta aqui para o professor Geraldo, um homem que é um estudioso da história e também da memória, da comunicação, do jornalismo, da liberdade de expressão. E eu perguntei para ele, dentro desse bojo todo de liberdade de expressão, dessas coisas que estão muito mais bem mais afloradas agora com a internet, professor, a internet faz mais bem ou mais mal? Cassiano, eu vou me permitir retroceder um pouco e voltar à Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza para dizer, para contar um pouco da história. Memória. Quando eu era professor da Faculdade de Jornalismo, a minha disciplina foi Teoria da Comunicação, e na década de 70 a gente estudava um teórico da comunicação que algumas pessoas até achavam que ele se excedia nas previsões que fazia com relação ao mundo, certo? Ele dizia que até certo ponto o mundo, vamos dizer, seria dominado pela comunicação, certo? E que exatamente o mundo se transformaria numa aldeia global. Aldeia global. Certo? É o teórico canadense Marshall McLuhan, certo? E naquela época alguns achavam absurdo, inclusive tem livros que até diziam que McLuhan era um louco, era realmente... Mas, de fato, as previsões que ele fez, de uma forma muito antecipada, se fundamentavam, eu acho que em teorias muito sólidas, porque o que ele previu, de fato, aconteceu e está sempre em progresso. Isto, eu acho que
a gente viu um avanço muito grande. O mundo é uma aldeia global. Exatamente. Do que a gente viveu em termos de comunicação e do que a gente hoje vive. Em termos de possibilidades, eu acho que a comunicação nos oferece hoje um manancial de coisas, de tudo, para que a gente realmente faça o uso dela da melhor forma possível. E as redes sociais, eu acho que tem uma função enorme, enorme. Agora, depende e compete a cada um de nós dar um direcionamento ético às nossas publicações, a nossa busca da veracidade dos fatos, ao diálogo que deve existir entre as pessoas. Não pode relaxar no senso crítico do no senso crítico, mas dentro de uma concepção e de uma necessidade de diálogo, como dizia Paulo Freire, porque tanto a comunicação e a comunicação exatamente gerando um processo de educação, é fundamental para isto que haja uma ação dialógica, uma ação onde não só o comunicador transmita a informação, como também ele passe a dialogar com quem recebe a informação. Ou seja, a integração. Exatamente. A possibilidade de integração e o feedback honesto e fidedigno. E de enriquecimento daquilo que está sendo, da comunicação que está se efetivando. Certo? No entanto, o que a gente percebe, aí realmente a culpa não é das técnicas de comunicação, da tecnologia que hoje a comunicação tem à nossa disposição. Hoje o que está ocorrendo é que exatamente, ao invés de um diálogo produtivo, ao invés de um diálogo realmente que tem a supremacia de uma condução harmoniosa das divergências, a gente realmente está caminhando dentro de um clima conflituoso. Mas isso não será só em função dos momentos políticos, eu digo do Brasil, dos Estados Unidos, de alguns países da Europa? Não é essa por incrível que pareça, persistência de uma dicotomia direita-esquerda que está levando a isso? A essa exacerbação de ânimos? Não, eu acho que talvez até além disso, exatamente, mas talvez além disso, eu acho que é o uso da informação com uma coisa que eu não sei se você concorda comigo, que eu acho com a pressa de informar. Quando você realmente, vamos dizer, você faz a coisa, você faz as falhas da pressa de informar. Da pressa de informar. Os erros exatamente. Do quando que é mal elaborado. Porque, Cassiano, eu remonto a você e lhe pergunto. Talvez a coisa que a gente tenha aprendido mais na faculdade de jornalismo, mais em um curso de comunicação como nós fizemos, exatamente talvez seja exatamente a necessidade de checar a veracidade dos fatos. Sempre checar. A veracidade da informação. E que a veracidade da informação, inclusive, ela não pertence a mim, nem a pertence só a você, mas a pertence a todas as pessoas que estão envolvidas no fato. No fato. Então, no momento... Até o leitor. Até o leitor. Está envolvido com até ele. Até o leitor, exatamente. Então, no momento que a pressa desconhece isso, a pressa de informar, então, aí realmente o que é que acontece? Até está acontecendo hoje o que se chama, inclusive, até numa linguagem um pouco artificiosa, de fake news. Fake news. De fake news. Só por conta da pressa eu falei só em leitor, mas também tem o telespectador, tem o ouvinte de rádio, ou seja, de maneira geral. Então, o que nós estamos percebendo hoje é exatamente um sem números, a circulação de um sem número de notícias falsas. De notícias que não checadas. Não checadas. E às vezes elas não são nem conduzidas com dolo. Mas sim por falta de preparo. De preparo, exatamente. E outra coisa no sentido de você. E é isso que eu acho que a gente, até como recebedor de informações, a gente tem que ter o cuidado de repassar essas informações. Para saber exatamente qual a origem dessa informação, se realmente a informação procede, para poder a gente passar adiante. E não realmente pela pressa de informar,
Porque aí você, ao invés de informar, você está desinformando. Desinformando. Seria o caso de cada pessoa, cada internauta, vamos chamar assim, ter também o senso da responsabilidade do que vai gerar aquela informação. Com certeza. Olha, eu estou fazendo isso, eu tenho que ter responsabilidade com que isso vai acontecer. Com certeza. Né? Muito interessante. Olha, a conversa está muito boa, muito animada, e quando a conversa está boa é assim, o tempo passa muito rápido. A gente já vai para o terceiro e último intervalo do programa e voltamos daqui a pouquinho para continuar um bate-papo agradabilíssimo aqui com Geraldo Queiroz, companheiro jornalista, professor, que amanhã estará autografando a partir das 18 horas no espaço Fernando Chiriboga, lá no 5º piso do Midway Mall, o livro Passagens, esse que eu tenho aqui apenas para mostrar, porque o lançamento e a noite de autógrafos ainda será amanhã. Aguarde um instante só e já voltamos. Muito boa. Pode ver. A Prefeitura do Natal está construindo o conjunto Village de Prata. Mais de 600 apartamentos já foram entregues na primeira fase. Nos próximos meses a obra estará 100% concluída, o que significa moradia digna para mais de 7.000 pessoas. É melhor pra cidade, é melhor pra você. Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O melhor das Serras Potiguares em um só lugar. Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins. Rua Coronel Cristalino 118, Centro, Martins. 84-3391-2299. Desumanidade. Desumanidade. Olha, voltamos ao programa É Por Aí e a conversa está muito boa e muito interessante aqui com o professor, colega jornalista Geraldo Queiroz, que amanhã estará autografando, vou repetir, o livro Passagens, a partir das 18 horas no espaço Fernando Chiriboga. Sensacional, porque o espaço é muito bem decorado e ambientado com as fotografias maravilhosas de Fernando Chiriboga. Aquele cara é um gênio da fotografia, né, professor? Muito bom. A partir das 18 horas, a sessão de autógrafos, onde o professor Geraldo espera receber amigos, familiares e curiosos que querem saber um pouquinho dessas passagens da sua vida. Professor Geraldo, a gente está indo para o último bloco do programa. Eu acho que a gente devia falar um pouquinho mais sobre o livro, né? Com certeza. Porque nós tivemos aquela parte introdutória falando sobre o que seriam essas passagens, mas você poderia detalhar, por exemplo, assim, as pessoas que tiveram influência na sua vida. Dá para destacar alguns deles, não precisa ser necessariamente todos, mas a parte mais importante dessa influência? Por exemplo, seu pai. Olha, exatamente. A primeira, vamos começar com seu pai. A primeira pessoa que realmente eu me inspirei para fazer o trabalho foi exatamente o que desde a infância nós vivemos em nossa casa. Papai foi vítima em 1935, quando eu não era nem nascido ainda, eu vim nascer só em 1943. Ele foi vítima de uma prisão
indevida, de uma prisão realmente sem nenhum sentido, na época da insurreição comunista de 1935. Mas foi em 1936, exatamente, ele foi preso em Açu, ele morava Francisco no Queiroz, Chico Queiroz. Ele foi preso e exatamente isto foi uma coisa que o marcou durante toda a vida, certo? Porque eu acho que, não sei, já lhe falei, talvez até aqui no programa, que a prisão dele se deu no dia 7 de setembro, dia da Pátria. E, consequentemente, todo dia da Pátria... 1936. 36. Quando eu nasci em 43, quando eu vim me entender realmente de gente, como eu li na gíria, eu já percebia, por exemplo, toda a emoção de papai, no dia da Pátria, eu já percebia. E isso foi me levando à curiosidade de saber por quê. Ele realmente não conversava conosco sobre o assunto. Mamãe é que realmente dizia muito a gente, que falava sobre o Levante de 35, lá no Vale do Açu, como é que as coisas eram. Existia uma figura no Vale do Açu, inclusive uma figura que teve uma presença marcante em termos de posição sindical, da origem do sindicalismo no Rio Grande do Norte, que foi de nome Manuel Torquato. Manuel Torquato. E esta pessoa, inclusive, ele era lá da região do Açu, mas atuava em Mossoró, e, consequentemente, ele chegou a enfrentar, inclusive, de uma forma armada, chegou a entrar numa luta armada mesmo. Inclusive, em alguns conflitos que aconteceram. Existe, inclusive, teóricos, ou memorialistas daqui do Rio Grande do Norte, historiadores, como o doutor, o pai de Roberto Furtado, João Maria Furtado, que ele, inclusive, ele coloca como a primeira guerrilha acontecida na América Latina, essa do Vale do Açu, certo? E houve realmente confrontos e consequentemente, vamos dizer, esta prisão marcou o papai para o resto da vida, e isto a gente foi captando ao longo do tempo, e como eu me interessei pelo assunto, começando a ler Manuel Rodrigues de Mello, que exatamente abordou o assunto, depois exatamente o Dr. João Maria Furtado, que também abordou o assunto, e de uma forma mais recente a universidade começou, em nível de pós-graduação, a estudar. Nós temos trabalho de Brasília Ferreira, sobre o assunto, trabalho muito bom. O professor Homero Costa também começou a estudar. E isso foi me fundamentando. E eu fui, inclusive, cheguei aí ao Rio de Janeiro, ao Arquivo Nacional, porque Homero, no trabalho dele, que é a insurreição comunista no Rio Grande do Norte, ele levanta todos os processos das pessoas que realmente sofreram, foram vítimas aqui no Rio Grande do Norte, vamos dizer, sendo processados, certo? E aí isso me interessou, eu fui ao Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, e consegui acesso aos processos que Homero, pela primeira vez, ele relacionou o número de todos os processos no livro dele, certo? Foi publicado pela Cooperativa Cultural da Universidade. Aí realmente eu fui juntando esse material. Infelizmente, quando eu cheguei no arquivo, eles não me permitiram exatamente tirar cópia, apenas me permitiram ter acesso aos documentos, porque naquela época eles estavam tendo a preocupação da preservação e não permitiam realmente que você tirasse choque, porque nem manusear, se não fosse supervisionado por alguém. Mas quando eu cheguei de volta em Natal, Cassiano, eu tive a sorte. Homero era professor da universidade, muito meu amigo, coincidentemente eu estava na reitoria da universidade, e ele me repassa todos, um processo que coincidentemente era o processo, um dos que eu não tinha visto que eu não tinha tido acesso, mas de uma forma muito rápida. O outro eram dois processos. Eu tinha tido lá no próprio arquivo, eu tinha tido acesso, anotei tudo, mas outro, como era muito mais longo, eu tive acesso a partir desses documentos que Homero me passou. E para mim foi excelente, porque aí eu fui pacientemente juntando tudo aquilo. Foram mais de 3 anos de estudo. Ele conseguiu superar isso de uma forma muito rápida. Ele conseguiu exatamente voltar a todas as atividades sem nenhum problema. E consequentemente aquilo
para nós foi uma grande lição, porque com tudo aí nunca demonstrou nenhum rancor pela injustiça cometida contra ele, realmente, até de informações desencontradas, etc, etc. Mas aquilo me levou à curiosidade e a querer realmente estudar em profundidade a questão. E este estudo que nós fizemos foi exatamente o resultado desse texto que tem no livro, que já tinha sido publicado. Muito bom. É a primeira vez que foi Acaba publicado. sendo um resgate histórico, ou seja, o memorialismo está aqui. Aí foi, a primeira vez que foi publicado foi no DN Diário de Natal, na época que o Diário funcionava, no DN da Educação, por solicitação de Afonso Laurentino. Afonso Laurentino. Afonso, que é quem dirigia exatamente essa parte do DN da Educação. Ele me pediu alguns trabalhos, eu fiz um trabalho sobre o encontro com o Djalma Maranhão, no exílio lá no Uruguai, certo? Que eu também acho que já falei aqui rapidamente, né? Quando eu vim de um curso no Equador, eu tinha feito e passei com a disposição de encontrar Djalma lá no Maranhão. E eu não tinha referência. Lá no Uruguai, Djalma Maranhão no Uruguai. Djalma Maranhão no Uruguai, lá em Montevidéu. Lá em Montevidéu. Então, o que me chamou a atenção, eu não tinha nenhuma referência de endereço, etc, etc. Mas quando eu cheguei no aeroporto, do aeroporto para a cidade, eu vi, no caminho para o hotel, eu vi um restaurante com o nome O Cangaceiro. O Cangaceiro. Em Montevidéu. Em Montevidéu. Aquilo me chamou a atenção. Eu deixei minhas malas no hotel, vim para este restaurante. Aí quem eu encontro no restaurante, que era gerente do restaurante, era Almino Afonso, que tinha sido ministro do Trabalho de João Goulart. Então eu disse que era do Rio Grande do Norte, na época, coincidentemente, eu estava como deputado, e disse que gostaria de que ele me desse o telefone de Djalma. Ele não se fez de rogado, telefonou, falou com o Djalma, imediatamente me passou o telefone. Ele passou o telefone na mesma hora. Ele foi de uma gentileza enorme. Então o restaurante O Cangaceiro é que fez você localizar mais rapidamente Djalma Maranhão. Se transformou na minha grande fonte de informação. Aí pronto, eu fui, falei com o Djalma rapidamente e marquei no outro dia um encontro com ele, passei o dia com ele. Inclusive fomos a uma coisa que realmente eu acho que até para lembrar a Feira do Alecrim Natal, que eu acho que ele era um grande assíduo, frequentador da feira, nos encontramos, depois que realmente eu me encontrei com ele no apartamento dele, ele me levou para a feira de Tristan Navarra. É uma feira famosa que acontece nos domingos em Montevidéu, onde nós almoçamos, conversamos. Ou seja, onde ele ficou mais à vontade. Ficou, certo? E aí realmente ele mandou ainda uma correspondência para a esposa dele, Dona Dari, que estava em Natal, e outra para Roberto Furtado, que era uma pessoa que ele tinha muita relação de amizade. E uma para Afonso Laurentino, também coincidentemente para Afonso, porque Afonso na época era o secretário da Associação Norte-Grandense de Imprensa, que ele era associado à ANI. Ele era associado à ANI. Então isso tudo realmente se a gente consegue guardar lembranças, a gente também com cuidado consegue registrar. E são essas lembranças que estão no livro Passagens, que o professor Geraldo Queiroz estará autografando amanhã a partir das 18 horas, 5º piso do Midway Mall, lá no espaço Fernando Chiriboga. Professor Geraldo, estamos chegando ao final do programa. Queria que você aproveitasse esses minutos finais, ao invés de agradecer e estar aqui no programa, para convidar as pessoas a irem amanhã a essa sessão de autógrafos. Não, mas mesmo convidando o pessoal, os interessados, em recompor um pouco, em até ter acesso às informações que eu abordo, muitas delas sobre a história do Rio Grande do Norte, sobre fatos ocorridos e, consequentemente, que contextualizam alguns momentos vividos no Rio Grande do Norte, eu também não posso deixar de agradecer a oportunidade que você está me dando do convite recebido para vir aqui conversar com vocês, conversar com você, Cassiano, com o telespectador, e dizer da satisfação de ter participado deste momento aqui na TV Metropolitana. Muito grato. Programa muito bom, enriquecido hoje com a presença do jornalista, professor Geraldo Queiroz, que amanhã estará autografando e acabou de convidar você, telespectador, para ir lá. O livro Passagens, a partir das 18 horas, vou repetir, lá no 5º piso do Midway Mall, no espaço Fernando Chiriboga.
Olha, e assim nós encerramos mais um programa É Por Aí, agradecendo a sua presença, mas agradecendo especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Na sequência você vai ficar aí com Nani Venâncio e A Tarde é Show, direto dos estúdios da Rede Brasil em São Paulo. Lembrando que às 19 horas a gente tem Camila Schmidt com o RB Notícias. E amanhã aqui na TV Metropolitana, às 13 horas, logo depois da propaganda eleitoral gratuita, nós teremos o SOSRN com Genésio Pitanga e na sequência, logo depois, Pedro Neto com o Metrô Esportivo. Obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte, e até amanhã com mais um programa É Por Aí, e a proteção de Deus. Até lá.